Olá, meu quinto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar a nossa aula? Estão preparados? Já arrumou um cantinho bem especial para estudarmos juntos? Então, vamos lá. Hoje a aula é de geografia, é. Quero que você abra na página 202. Vamos relembrar um pouquinho? Você está vendo aí um mapa do Brasil físico. Ele mostra, tá, o nosso relevo, a altitude. O que seria altitude mesmo? Altura. Lembraram muito bem. Quando eu falo em altitude, eu estou falando em altura, tá bom? Olha para a legenda então. O que essa legenda está mostrando? As altitudes. Então, olha só, né? A planície é de 0 metros até 200 metros de altitude. O zero é marcado pelo nível do mar, certo? Então, sabe essas cidades que ficam na praia, cidades litorâneas no litoral? Elas estão ali, né, no nível do mar. 0 metros. É por isso que a gente fala que a gente vai descer para a praia. Porque a gente está num lugar mais alto. E às vezes você está na praia, a mamãe fala assim: olha, amanhã nós vamos subir. Subir, porque a gente está indo para um lugar mais alto, certo? Então, olha só, nós estamos vendo aí no mapa a parte verdinha, né? A cor verdinha, nós estamos vendo a planície. Olha aqui, né? Olha para o meu cursorzinho, ó, planície costeira, que é a costa, ó, costa, né, do Brasil. Então, aqui a gente está vendo a planície costeira, que fica no litoral, certo? Nós estamos, o amarelo também é planície, só que é um pouquinho mais alto, tá bom? Então, olha só, definição de planície de 0 a 200 metros de altitude. E do Planalto, de 200 metros a 1.200 metros de altitude. O Planalto, ele termina assim com escarpas, a gente já viu aí no caderno as escarpas, tá bom? Então, olha só, a gente está vendo o marronzinho aí, né? É o Planalto, e a parte vermelhinha aí são as partes mais altas, as maiores altitudes. Tudo bem? Então, o mapa físico do Brasil, ele está mostrando aqui o nosso relevo, altitude, certo? Tudo bem? Vamos então fazer os exercícios da página 210. Lembrando que você pode pausar o vídeo toda vez que precisar, tá bom? A aula vai no seu ritmo, certo? Só não pausa assim quando eu ficar torta, tá bom? Você se diverte, né? Então, não. Deixa eu assim, bonitinho. Aí você pausa o vídeo. E fazendo a letrinha mais bonitinha que você tem. A letrinha tem que estar no capricho. Então vamos lá, ó. Como se forma o relevo terrestre? O relevo. Nós fizemos até algumas experiências, né? Na verdade, eu mostrei, né, algumas experiências com secador de cabelo, representando o vento, a chuva. Lembram disso na aula passada? Então, lembra-se então, né? Como se forma o relevo? Lembrando que a ação do vento, das águas do mar, da chuva, elas modificam o relevo terrestre, mas demoram em milhares de anos. O homem, ele consegue fazer isso muito rápido. O homem tem o poder de destruir rapidamente. Ele tem o poder de construir, mas ele também tem o poder de destruir, né? Nós temos que pensar sempre em construir, mas a gente está destruindo quando a gente fala principalmente em natureza e em recursos naturais, não é verdade? Então vamos lá, ó. Como se forma o relevo? O relevo terrestre é formado por rochas cristalinas, sedimentares que foram se desgastando com a ação dos ventos, água dos rios, mares, chuvas, e de matéria orgânica decomposta, tá bom? Pegue seu encarte de mapas. No caso, a gente vai fazer olhando na página 202, tá bom? Então, olha para a página 210 e para a página 202. Segura, tá? As duas páginas para você olhar. A página 202 está com o mapa, né? Brasil físico. E aqui a gente responde. Então, olha a perguntinha. O que está representado na legenda? Olha aí na página 202. Abre aí rapidinho. O que está representado na legenda?
página 202, tá? Vamos ficar entre aí alternando página 202, página 210. Vamos lá? O que está representado na legenda? Ah, muito bem, as altitudes. Olha aí, continua olhando para a página 202. E que cor que representa os planaltos? Já olha aí. Ah, muito bem. Então você já está sabendo. Então vamos lá, ó. O que está representado na legenda? As altitudes, né, do relevo, as partes mais altas, as partes mais baixas. Muito bem. E que cor que representa os planaltos? A marrom. Muito bem. A cor que representa os planaltos aí no mapa é a cor marrom. Muito bem. Continua aí olhando para a página 202, preenchendo a página 210, combinado? Tem aí, ó, as maiores altitudes do relevo brasileiro são indicadas por qual cor? E o que que ela representa? Então, olha aí. Ah, isso, na página 202. As maiores altitudes do relevo, qual a cor? Vermelho. E o que que está representando? Isso, as partes mais altas. É isso aí. Então, ó, as maiores altitudes são representadas pela cor vermelha, que representa os lugares mais altos. Pode escrever com lápis de cor vermelho a palavra vermelha? Pode. Capricho é sempre bom, tá bom? Pode sim. Bom, o nosso litoral é formado também por uma planície. Que nome que ela recebe? Nossa, vocês estão afiados? Eu até falei agora também, né? Você prestou atenção. Planície na costa, como que chama? Planície costeira. Muito bem, dá uma observada no mapa, você vai ver a planície costeira, certo? Planície costeira, não é planície. Se você fala planície, você escreve planície, aí vai escrever errado. Planície, tá bom? Fale certo para escrever certo, tá bom? Planície costeira. Muito bem, muito bem. Continuando então. Página 211 está falando para a gente pegar os nossos mapas, o acetato. Então, vamos lá. O que que eu fiz? Eu coloquei aqui um mapa do estado de São Paulo. Aqui tem a perguntinha A. Que tipos de relevo o estado onde você mora, né? Ó, que tipos de relevo o estado onde você mora apresenta? Por que que o caderno escreveu isso? Vale aqui uma curiosidade para vocês, né? Ó, que tipos de relevo o estado onde você mora? Por que que o caderno não escreveu logo São Paulo, já que nós moramos em São Paulo? Porque esse caderno vai para o Brasil todo. O objetivo é a maior escola particular do Brasil. Então, tem gente que não está em São Paulo e também está respondendo, olhando para o estado onde está morando. No caso, nós moramos em São Paulo, não é verdade? Então, eu coloquei um mapinha aqui de São Paulo. Chique isso, né? Tem alunos aí no Nordeste, no Sul, outros estados, tipo Minas Gerais, que também está no Sudeste. Lembrando, né? Quais são os estados da região Sudeste? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A região mais desenvolvida do Brasil, região Sudeste, o estado mais rico do Brasil, São Paulo. Então vamos lá, ó. Que tipos de relevo o estado onde você mora, no nosso caso, São Paulo, apresenta? Então olha só, né? Em linhas gerais, nós temos planalto, depressão e planície. Então, planalto, depressão e planície. Predomina o quê? Planalto, predomina o que tem mais, né? Então vamos lá, ó. Que tipos de relevo o estado onde você mora apresenta? Em São Paulo, com S maiúsculo, P maiúsculo, substantivo próprio, não pode mais errar. Em São Paulo temos planície costeira, planalto e depressão, tá bom? Descreva os tipos, então, registrados. Vamos lá, planície. Definição de planície. Aliás, está na lição de casa de hoje que eu vou dar, que é a lição de casa 1, tá? Planície. Áreas mais ou menos planas de 0 a 200 metros. Lembrando que 0 é o nível do mar, tá bom? Então, as cidades litorâneas aí começam aí no nível do mar, tá bom? Então, ó, planícies, áreas mais planas, né, de 0 a 200 metros de altitude. Não se esqueça mais, altitude e altura, tá bom? O planalto apresenta
altitudes de 200 metros a 1.200 metros, tá bom? E depressão tem duas definições. Depressão pode ser aquela área que está abaixo do nível do mar, existe isso, ou ela está abaixo das terras vizinhas, certo? Então, a depressão são áreas mais baixas do que as terras vizinhas ou mais baixas do que o nível do mar, certo? Existe alguma serra no seu estado? Ah, temos sim. Temos a Serra do Mar, que você passa por ela quando você vai para o litoral, para a praia, não é verdade? E temos também a Serra da Mantiqueira, certo? Pode anotar aí. Lembrando que substantivo próprio é sempre com letra inicial maiúscula, não podemos mais cometer esse erro, tá bom? Quinto ano, Meus amores, continuando então. Olha que interessante essa pergunta. Qual desses dois lugares, o Morro da Urca, né, ou o Pão de Açúcar, você escalaria? Então, peraí, antes de responder, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, olha o Morro da Urca, olha a corzinha, olha a altitude, olha aqui o Pão de Açúcar, olha a corzinha e olha a altitude. Então, olha o Morro da Urca, olha também o Pão de Açúcar, escalar, né? Vamos escalar. Então, qual desses dois lugares, o Morro da Urca e o Pão de Açúcar, você escalaria? Só que você tem que explicar o porquê. Então, se você gosta de aventura e quer escalar, quanto mais alto, melhor, qual que você ia escolher? Hã? Ah, muito bem, você ia escolher o Pão de Açúcar, então você explica isso. Eu escolheria escalar o Pão de Açúcar porque é mais alto, né? Tem uma altitude maior. Tudo bem. Você pode escolher o Morro da Urca? Pode, só que você tem que justificar de uma maneira correta. Por exemplo, ai, eu escolheria o Morro da Urca porque a altitude é menor, né? E eu prefiro, não gosto muito de altura, então eu prefiro, né, escalar, enfim, uma região com uma altitude menor. Aí fica correto também, porque você justificou de uma maneira correta olhando aqui, certo? A imagem. Tudo bem? Escolhe aí e boa aventura, não é verdade? Meus amores, olha só, na página 213 tem uma notícia. Deslizamento em Niterói era difícil de prever. Gente, aconteceu essa notícia de 13 de novembro de 2018, né? O que aconteceu? E é comum isso no Brasil, né? Principalmente em época de chuva. Então, teve um deslizamento do Morro da Boa Esperança, né? Da Boa Esperança em Niterói, região metropolitana lá do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Bom, olha só, foram deslocadas 20.000 toneladas de material entre rocha e solo. A ruptura se desenvolveu com a infiltração de água em uma camada de solo em formação por baixo da rocha, tirando o suporte do bloco rochoso que veio, a romper e houve o deslizamento, tá? Olha aí, gente, muito triste o deslizamento, né? É, aí desce tudo, né? As casas que foram construídas ali, né? Elas também, né? Enfim, vira tudo ruína, como você está vendo aí, né? Elas deslizam morro abaixo, é triste isso, né? Tem aqui duas perguntinhas para a gente refletir lá na página 214 sobre essa notícia. Quais as causas mais frequentes do deslizamento, né? As causas mais frequentes é que em época de chuva, o que acontece? Nesses morros, as pessoas acabam construindo suas casas e elas tiram a vegetação. A vegetação segura, né, o solo. Aí o que acontece? Chuva, muita chuva vai penetrando, aí vai rompendo e acontece esses deslizamentos, tá? Aí a outra, quais riscos as pessoas correm quando constroem moradas em áreas onde não foram feitos estudos prévios? O risco é muito grande, né? Risco de vida, porque nesse deslizamento vai tudo, a casa desce junto, né? E olha o que vira. Então, o risco é muito grande, risco de perder a vida. Isso aconteceu em Niterói, mas acontece também muito, a gente ouve muito em Minas Gerais, enfim, no Brasil inteiro a gente acaba tendo notícias assim, né? Bom, a água que usamos, olha essas imagens que bonitas, né? Ó, barcas que realizam a travessia de Petrolina para Juazeiro, né? Ó, através do Rio São Francisco, vista aérea da margem do Rio Negro em Manaus, né?
Muito bem. O relevo, gente, é fundamental para a formação dos rios. Nós temos rios de planície, perfeitos para navegação, porque a planície é uma região assim mais ou menos plana, então esses rios são perfeitos para navegação. E os rios de planalto? Os rios de planalto, depende, eles têm quedas, né, d'água, e essas quedas d'água podem ser usadas conforme for para a construção de usinas hidrelétricas, aí é com a Pronampe, né, energia elétrica, usando a força da água. Muito bem. Bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Imagina um rio principal, os rios afluentes, que são rios menores, que desaguam no rio principal. Imaginou? Agora imagina toda essa região, a região banhada por um rio principal e seus afluentes, nós chamamos de bacia hidrográfica, certo? Meus amores, de olho agora, presta bastante atenção nesse vídeo que eu separei com muito amor e carinho para vocês. De olho na telinha. Comitê de Bacia Hidrográfica. O que é e o que faz? A água doce é um bem importante para todos os seres vivos, sejam pessoas, animais ou plantas, que necessitam dela para viver. Além disso, é essencial para a geração de energia, processos industriais, produção de alimentos, no transporte de cargas e pessoas, na pesca, seja por lazer, para subsistência ou industrial, e no saneamento básico. Enfim, em toda parte e a toda hora, a água é fundamental para o conforto e sobrevivência de todos no planeta. Por isso, é necessário garantir todos os usos e, ainda mais, cuidar da conservação do meio ambiente. Tudo que se relaciona à água e aos seus diferentes usos envolve grupos de pessoas cujos interesses devem ser respeitados. Todos veem e utilizam a água de uma maneira. São objetivos, necessidades e expectativas muito diferentes e importantes. E as ações de cada um podem afetar todos os demais. Para entender melhor como isso acontece, é essencial primeiro aprender o que são bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios, outra parcela volta para a atmosfera por evaporação, e outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas, uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. E as soluções para o melhor aproveitamento e para a preservação desse grande bem comum têm que ser encontradas de forma coletiva e participativa. Bem legal, né? Prestou bastante atenção? Bacia hidrográfica? Muito bem, né? E claro, né? Temos que usar sempre com consciência. A água é um bem muito precioso e a gente tem que usar, gente, sim, toda vez que é preciso, mas economizando e sem desperdiçar, né, gente? Não pode, por exemplo, escovar o dente com a torneira aberta, certo? Enquanto você está escovando o dente, aquela água limpinha está indo embora. Isso não pode. Bom, vamos continuar então. Aqui na página 216 a gente está vendo essa imagem, né? Olha aqui, presta atenção, não sei se... Olha o meu cursor. Aqui a gente está vendo então, ó, o leito do rio, tá vendo? Aqui é a foz onde o rio deságua, tá bom? A nascente, o leito, um afluente, certo? O afluente, ele desemboca aqui no rio principal, tá bom? Aqui, ó, a foz é onde o rio deságua. Então, ela pode ser, olha, aqui, ó, tá vendo aqui a foz do rio? Ela pode ser aqui, ó, como essa, em delta, que você tá vendo assim, ou
direto aqui, chama-se estuário, tem essas duas formas, certo? Então, o leito é por onde a água do rio corre, tá bom? Afluente e subafluente são os afluentes do afluente, tá bom? Então, olha aqui, a gente tem o rio principal, os afluentes e os subafluentes. Tudo bem? Muito bem, então. Olha os principais rios brasileiros, né? Olha o Brasil e os principais rios brasileiros. Quero destacar aqui o Amazonas, olha. O Amazonas, ele entra no Brasil, tá? Como, olha aqui, ó, Rio Solimões, aí a gente tem o rio aqui, que vai dar no Rio Amazonas. O Rio Negro e Solimões juntos formam o Amazonas. A maioria dos rios brasileiros segue em direção ao oceano. Grande parte dos rios brasileiros é alimentada pela água das chuvas. Tudo bem? Muito bem, meus amores. Continuando, vamos ver algumas bacias, então. Bacia do Rio Amazonas. Olha aí o Rio Amazonas, gente, que lindo, né? O maior rio do mundo. Não é o Nilo, não, é o Amazonas, em volume de água e em extensão. Alguns anos atrás falaram aí que era o Nilo, mas não é. É o Amazonas, tá bom? A bacia amazônica é a maior do Brasil e do mundo, gente. O rio Amazonas, ao contrário da maioria dos rios brasileiros, corre por uma planície e é alimentado pelas chuvas e pelo derretimento das geleiras do topo dos Andes, onde ele nasce, tá? Ele não nasce no Brasil. Seus afluentes vêm do norte, do oeste e ainda do interior do Brasil, ou seja, é uma bacia internacional, a bacia do Rio Amazonas, certo? Bom, nós temos também a bacia do Tocantins-Araguaia. Olha o rio Tocantins, que lindo aqui, né? Ó, tá vendo? O rio Tocantins? Muito bem. A bacia do Tocantins-Araguaia é a segunda em extensão e totalmente brasileira, cortando o país do centro ao norte, onde deságua perto do rio Amazonas. Tem uma importante usina aí hidrelétrica, viu, gente? Que é a hidrelétrica de Tucuruí. Ah, legal, né? Muito bem. A bacia platina, né? A bacia platina, ela é formada pelo rio Paraná, pelo rio Uruguai e pelo rio Paraguai. Esses três rios, então, eles formam a bacia platina, tá bom? E olha, gente, o Brasil, né? Nós temos essas nascentes dos três rios principais que compõem essa bacia, que é o Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio Uruguai. Você pode observar no mapa que eles se encontram fora do país, na Argentina. Como o sul e o sudeste do país são áreas de grande utilização da água e energia, seu aproveitamento é intenso, especialmente no Rio Paraná e em seus afluentes. Bom, bacia do Rio São Francisco, o Velho Chico, né? Francisco, apelido Chico, o Velho Chico, também conhecido como Nilo brasileiro. Por quê? Porque as margens do Nilo bem férteis, né? E essa também. Então, ficou como Nilo brasileiro também um apelidinho, tá bom? O São Francisco, ele nasce em Minas Gerais e encaminha-se para o norte atravessando a área do sertão, né? Onde o clima é semiárido, falta água. Ele é conhecido como Nilo brasileiro porque em suas margens a fertilização do solo permite a sobrevivência dos povos ribeirinhos da área seca, tal como o rio africano lá no deserto do Saara, certo? Muito bem. Aqui eu estou mostrando para vocês o Rio Doce, eu não sei se vocês se recordam do acidente que teve, tá? As águas, olha aí que triste, né? As águas do Rio Doce lamacentas, né? O que aconteceu, né? Teve um rompimento de barragem ocorrido em Mariana. Lembra-se disso? Tá aqui, né? Bom, continuando, o uso da água dos rios, são muitas as utilidades dos rios, tá? Abastecimento de cidades, transporte de pessoas e mercadorias, atividades de lazer, pesca, irrigação de plantações, geração de eletricidade, muita coisa. Meus amores,
Os rios de Planalto, olha só, eles são muito bem aproveitados, né, na construção de represas a fim de gerar energia elétrica, tá bom? Os rios que correm em terrenos planos são chamados rios de planície. Eles não são adequados, né? Não tem quedas d'água, então não dá para você fazer, por exemplo, uma usina hidrelétrica, mas eles são excelentes para pesca, lazer e navegação, certo? É bom lembrar que a água é um recurso fundamental. Sem água a gente não vive, não é verdade? Para nós, seres vivos, no nosso planeta, a quantidade de água doce é muito pequena. Então, olha que interessante, aqui está o nosso querido planeta Terra. Aqui a gente está vendo, então, ó, 97% água salgada, 3% água doce. Agora vamos pegar só esse pedacinho e vamos fazer aqui, ó, de toda a água que está aqui nesse pedacinho, que representa 3% aqui do planeta, 71% é água congelada. E depois a gente tem as divisões, né? Em depósitos subterrâneos, os lençóis d'água, né? Lagos e cursos d'água, que são os rios, e umidade do ar. Gente, é preciso cuidar dos rios para preservar o nosso presente e o das futuras gerações, né? Precisamos conservar. Aliás, a natureza, a gente precisa, como um todo, conservá-la. Tirar os recursos, sim, mas sempre pensando em sustentabilidade. Ou seja, se a gente só tirar, poluir, não vai sobrar nada, né? Bom, no Nordeste, há ainda os rios temporários, isto é, aparecem na estação das chuvas, mas desaparecem na época das secas. São chamados de rios temporários, tá bom? Bom, olha que interessante, página 223. Observe a imagem que apresenta a nascente do rio Tietê e depois responda ao que se pede. Então, olha que bonito, aqui nasce o rio Tietê, uma plaquinha, né? Água cristalina, ele nasce em Salesópolis, interior de São Paulo. Olha aí que bonitinho, né? Mas, eu gostaria de entender a nascente. Então, vamos lá. Água das chuvas, elas penetram no solo permeável, a água da chuva penetra. Só que a água vai penetrando e ela vai parar, porque ela vai chegar em algum momento em uma parte impermeável. Então a água fica parada e acumulando, certo? Essa água vai, né, escoando, correndo. Pode acontecer de muitos e muitos quilômetros distante disso. O que acontece? A gente tem aí um encontro desse lençol com a superfície. Esse encontro, tá? É a nascente do rio, certo? Então, por que e como se formam as nascentes do rio? Uma nascente nada mais é do que a água da chuva, ou, depende do local, do derretimento de geleiras que se acumula em uma camada menos permeável do solo. Então, a água da chuva entrou, aí ela se acumula numa área menos permeável, ou seja, a água não continua penetrando. É o ponto, tá, nascente, em que a água infiltrada no subsolo se reúne e emerge, ela aparece num ponto da superfície. É o caso aí, então, da nascente, tá bom? Aqui você vai responder sozinho essas duas, depois eu faço a autocorreção. As áreas dos rios e seus afluentes estendem-se praticamente por todo o território nacional. Se há no país tantos rios, por que em alguns locais ainda falta água? Quero só te dar uma dica. Quando a gente pensa em população brasileira, nós estamos distribuídos igualmente em todo o território nacional? Vou te dar um exemplo: tem tanta água lá no norte, mas aquela região não é tão populosa como São Paulo, né? A região sudeste. Então, te dei uma dica, tá bom? Aqui você vai observar a representação do curso de um rio e você vai colocar onde é a nascente, o leito do rio, afluentes e a foz. Tudo bem? A lição de casa 1, muito fácil, você vai relacionar então planalto, depressão e planície. Meus amores, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que façam com muito amor e carinho. Amo vocês, beijo grande e até a próxima aula. Tchau, gente!